guys and welcome to the Speaking Academy, a sua academia do inglês. Meu nome é Gustavo Soares e eu sou professor aqui na Speaking Academy. Bem, nessa aula de hoje nós vamos aprender o Simple Present, presente simples, né? Então é o básico, né, gente? Você que está começando, você vai começar por aqui e você vai aprender a montar suas primeiras frases em inglês, né? De uma forma muito simples, de uma forma bem consistente, a gente vai aprender a fazer suas primeiras frases e essa lógica que você vai ver aqui é a lógica que você vai ver ao longo de todo o seu aprendizado no inglês. Então, assim, presta bastante atenção e você vai ver como é fácil, como é simples montar suas frases aqui dentro da plataforma da Speaking Academy. Bem, então, o presente simples, o Simple Present, ele é aquele tempo que a gente usa para falar de hábitos, de rotinas, né? De verdades universais. Então, nada mais é do que o presente, né? Aquela ação que você faz rotineiramente, tá bom? Mas é mais fácil a gente ver na prática, né? Então, como é que vai ficar para você montar as frases? Então, você tem aqui a fórmula, né? A fórmula básica. Na afirmativa, vai ser sujeito mais verbo. Bem simples, né, gente? Então, a gente já vai ver aqui, direto na prática, ó. I work. Isso, já repete comigo, ó. I work. Então, I aqui é o pronome pessoal. Eu, né? Work é o verbo, né? Trabalhar. Então, to work, né? To work é trabalhar. I work, eu trabalho. Bem simples, né? You work. Ou seja, você trabalha. He works. Ele trabalha. She works. Ela trabalha. It works. Então, he é ele, né? She é ela. E o it, o que que é? O it pode ser ele, ela ou isso. Qual que é a diferença, então? A gente vai usar o it para tudo que não for gente, ok? Tudo que não for gente. Coisas, o tempo, por exemplo, animais, né? Então, a gente usa o it. Desde que seja sempre no singular, tá bom, gente? Se for no plural, a gente vai usar o they. Então, it pode ser ele, ela ou isso trabalha, né? We work. Nós trabalhamos. They work. Eles ou elas trabalham. Então, o they aqui é o pronome que pode ser tanto eles como elas, tá bom? Tem que prestar atenção nisso. Inclusive, se for para objetos animais. No plural, a gente vai usar they, ok? Legal. E qual a fórmula básica para a frase negativa? Ó, sujeito mais do ou does mais not, mais o verbo. O que é do e does? Do e does vão ser os nossos verbos auxiliares. E no inglês, então no inglês a gente tem verbos auxiliares que vão sempre indicar o tempo verbal da frase. Principalmente quando a gente for usar a negação, né, a negativa e na interrogativa, tá bom, gente? Então, aqui no presente simples, a gente só vai usar na negativa e na interrogativa, tá bom? Então, vamos direto para o exemplo aqui, ó. Como é que fica a frase na negativa? I don't work. Eu não trabalho. Então, aqui você tem, de novo, o pronome e o verbo. No meio deles tem esse verbo auxiliar. Então, aqui vai ser don't. Don't é a forma contraída. A gente vai ver isso aqui também,
mas só para você já saber, é a mesma coisa de ser do, not, don't. No inglês falado, o don't é muito mais usado, tá bom? Muito mais usado do que do not. Do not vai ficar só para questões formais, tá bom? Então aí não tem segredo, gente. Olha que fácil que é. Você só vai acrescentar o auxiliar aqui com o not. Então, I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. They don't work. Então, olha que interessante, né? Aqui a gente usa do para todos os pronomes, menos he, she, it. A gente vai usar does, ok? A pronúncia é does. Então, does mais not, doesn't, tá bom? Doesn't. A gente vai falar um pouco sobre isso logo na sequência. Por que a gente usa do e por que a gente usa does e não o do, tá bom? Legal. Então, agora a gente vai ver a forma interrogativa, né? E aí, qual que é a fórmula? Do ou does mais sujeito mais verbo. Então, vamos ver na prática, né? Como é que fica, ó. Do I work? Então, no português, eu trabalho. Então, é a mesma coisa, né? Para nós, só muda a entonação, né? A gente monta a frase do mesmo jeito. No inglês, a gente vai começar sempre com o auxiliar para fazer perguntas, né? Isso a gente vai ver ao longo do curso, mas isso facilita muito, né? Porque quando você vê o auxiliar no começo da pergunta, você já sabe que trata-se de uma pergunta. No português, a gente não tem isso. Então, a gente precisa já começar a fazer a pergunta entonando a voz. Quando você está lendo, você precisa chegar no final para ver o ponto de interrogação, né? Então, no inglês facilita. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Então, aqui é igual, né? Como eu disse, eu trabalho, você trabalha. É a mesma coisa das frases afirmativas, só que com a entonação da pergunta. Isso, a tradução para o português. Legal. Então, por que eu uso para he, she, it, does e não o do? E também, na forma afirmativa, por que eu acrescentei um S aqui? Por que é he, she, it, works e os outros a gente não acrescenta S? Pois bem, a gente tem uma regra no inglês que é a regra da terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? Esses três pronomes, he, she, it. Então, para esses três, a gente vai usar o does ao invés do do para fazer perguntas, né? E na negação também, né? Como a gente viu. E quando a gente afirma nesses três casos, a gente vai acrescentar o S. Na maioria dos casos, a gente vai só acrescentar o S. Por exemplo, work fica works. Play fica plays. Então, é o seguinte, é importante você saber que o acréscimo do S não quer dizer que é plural, tá bom? É só a forma que o verbo assume. Ele não é um plural, é singular, tá bom? A gente tem uma outra regrinha, que quando o verbo terminar com CH, SH, SS, O, X ou Z, a gente vai acrescentar ES no final. Então, o verbo watch, que é assistir, fica watches. Wash fica washes. Go
fica goes. Fix fica fixes. Olha que legal, né? A outra regra é quando o verbo terminar com Y, a gente vai colocar IES, né? Então, você tira o Y e acrescenta IES. Olha, quando termina em consoante mais Y, né, no caso, né? Então, tem esse detalhe também. Porque a gente viu aqui, play termina em Y, mas o que vem antes é uma vogal. Então, aí você só acrescenta o S. Quando for consoante mais Y, então você tem aqui study. Study fica studies. Try fica tries. Olha que interessante, né? Então, assim, essas regras, elas parecem ser muito chatinhas no começo, mas, assim, é tudo uma questão de você se acostumar a usar os verbos. Conforme você for utilizando eles no seu dia a dia, nos seus estudos, vai ficando fácil, porque você consegue identificar, entendeu? Você vai identificando os casos pouco a pouco, tá bom, gente? Então, agora a gente tem alguns exemplos aqui do uso, né, do Simple Present. Então, começando aqui. I work every day. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Uma rotina, né? She works every day. Ela trabalha todos os dias. He watches TV at night. He watches TV at night. Ele assiste TV à noite. Então, à noite é at night. It goes fast. It goes fast. Isso vai rápido, ok? Frases negativas. I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos. She doesn't work on Sundays. Ela não trabalha aos domingos. Perguntas. Do you play football? Do you play football? Você joga futebol? Does he play football? Ele joga futebol? Então, a gente vai falar também um pouco sobre os artigos em inglês, né? Que são a, an e the. A, an quer dizer uma. E o the é o, a, né? Então, artigos definidos, o the, e indefinidos, o a, an, ok? An apple, uma maçã. An umbrella, um guarda-chuva. An idea, uma ideia. Então, por que eu uso o an aqui? Porque eu estou usando ele antes de apple. Apple tem som de vogal. Então, quando a palavra tiver som de vogal, você coloca o N. E aí, uma questão que você já tem que prestar atenção é que a gente emenda os sons das palavras no inglês. Então, esse N aí, ele não está por acaso. Ele está para você pronunciar e emendar com a palavra. Então, você não vai falar an apple. Você vai falar an apple. An apple. Ok? Mesma coisa aqui. An umbrella. An umbrella. An idea. An idea. Ok? Então, quando for som de vogal, a gente tem algumas palavras aqui que, mesmo começando com consoante, é som de vogal. Por exemplo, hour. Hour. O H é mudo. Então, o som é an hour. An hour. E aqui, a gente tem um outro caso interessante. A palavra university. University. Então, aqui o som, ele é um som considerado um som de consoante. Então, nesse caso, a gente vai usar o A, né? A university. A university. E não a university, até porque na hora de falar, você não consegue, né?
Então, aqui, o som é um som considerado de consoante. Olha que coisa interessante, né? Então, é an hour, a university. A university. E aqui nós temos o the. The é artigo definido. A pronúncia aqui é the ou pode ser the também. Vai depender do contexto, mas você vai ouvir os dois, né? Essas duas pronúncias, tá? Então, aqui é o artigo definido, quando falamos de algo específico, né? Já conhecido ou único. I want the red car. I want the red car. Eu quero o carro vermelho. Close the door, please. Feche a porta. The sun is bright today. O sol, né? Então, o sol está forte hoje, né? Ok? Você tem alguns exemplos aqui. I saw a dog. Eu vi um cachorro. The dog was cute. O cachorro era bonito. Ok? The moon is beautiful. A lua é linda. The bank on Main Street. O banco na rua principal. The best book. O melhor livro. Ok? Legal, pessoal. Então, a gente já está aqui na página do exercício de ordenação, aqui na Speaking Academy. Então, aqui é muito simples, né? Você vai aprender os primeiros passos, como você monta suas frases em inglês, qual vai ser a ordem das palavras, né? Então, você tem aqui sempre a frase em português e você já tem as palavras em inglês, né? Você só vai ter que colocar na ordem, ó. Eu trabalho em um hospital. I work in a hospital. E tem um ponto final também, né? I work in a hospital. Então, I work, eu trabalho, né? In a. Aqui você está falando em um, né? Então, o em aqui vai ser o in e o a, né? Então, a gente está colocando, lembrando que a gente está colocando o a porque o hospital, ele tem um som de consoante, né? Hospital, ok? I work in a hospital. Próximo. Ela estuda inglês todos os dias. She studies. Então, she studies, né? Se você for falar eu estudo, I study, né? Você estuda, you study. Quando é she, he, she, it, vai ficar studies, com IES no final, ao invés do Y. Lembra? She studies English every day. Every day é todos os dias, tá? Não tem plural no inglês. Já every day já quer dizer todos os dias, né? Nós gostamos de música. We like music. We like music. Então, aqui é muito simples, né? Não tem segredo. Próximo. Ele não bebe café. He doesn't drink coffee. He doesn't drink coffee. Ou seja, quando for o he, lembre-se que é does, né? Does not, né? Doesn't. Eu acabei colocando errado aqui. Então, vamos colocar de novo. Ó, você consegue apertar o xizinho, né? He doesn't drink, né? Ele não bebe. He doesn't drink café. Coffee. Olha que legal. Agora, o próximo é uma pergunta, ó. Você fala português? Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Então, quando a gente faz a pergunta, a gente tem que começar com o do. Lembre-se. Lembram-se? Então, do you, né? Aí vem o verbo. Do you speak? Do you speak Portuguese? Ok? Legal, pessoal. Então, a gente já está aqui na página do exercício de tradução, né? Então, como que você vai fazer esse exercício de tradução?
É muito simples. Você tem aqui, logo no começo, o vocabulário de apoio. Olha que legal. Então, aqui você já tem todo o vocabulário que você vai usar na lição, né? Lembrando que esse vocabulário também ele fica disponível aqui na semana. Olha, no vocabulário aqui, você tem ele todo traduzido aqui e com a pronúncia, né? Então, você clica aqui e já vai praticando o seu vocabulário antes, né? É legal você praticar antes de você fazer o exercício de tradução, até porque você vai precisar das palavras, né? Então, a gente vai fazer algumas frases aqui juntos para vocês verem como é fácil e como funciona aqui a metodologia, né? Começando aqui, você trabalha em um escritório? Então, trata-se de uma pergunta. Então, a gente vai começar com o do. Do you work in a... Agora, a gente coloca o N, né? Por quê? Porque a próxima palavra, ela vai começar com vogal, tem som de vogal, né? Do you work in an office? Interrogação. Do you work in an office? Yes, I do. Então, quando a gente responde com o do. Por quê? Por que a gente responde com o do? Porque a gente fez a pergunta com o do. Então, você não vai responder yes, I work. Yes, I work é errado. Se você fosse completar a frase, yes, I work in an office every day, por exemplo. Ok, porque você colocou mais informação, né? Você formou uma outra frase. Agora, quando você só responde sim, né? Teoricamente, você diria só sim, yes. Mas o correto é você falar yes, I do. Você vai usar o auxiliar da pergunta, ok? Continuando, nós gostamos de ler livros? Então, de novo, uma pergunta. Do we? Nós, né? Do we like ler? To read? Do we like to read books? Do we like to read books? Nós gostamos de ler livros? Então, de novo, começa com o do, né? Nós temos o pronome we, e daí o verbo é like. Do we like? Nós gostamos de ler, é to read. Lembrando que esse de aqui, ele não tem no inglês nesse caso, aqui nessa frase, né? Então, esse to aqui, ele está indicando que o verbo ler está no infinitivo, entendeu? Por isso que você tem que colocar to, ok? E books é livros, né? Aí a resposta é não, eu gosto de ler revistas. No, vírgula, I like to read magazines. No, I like to read magazines. I like, eu gosto de ler, to read, revistas, magazines, ok? Ela gosta, aliás, ela toca piano todas as manhãs? Então, é ela, né? Então, é does. Does she play? Does she play the piano every morning? Does she play the piano? Opa, escrevi errado. Does she play the piano every morning? Ela toca, does she play, né? O piano, the piano. Então, em inglês, você tem que usar esse the aqui para instrumentos musicais, né? Então, você vai dizer the piano. Você não poderia dizer só does she play piano, ok? Todas as manhãs, every morning, né? Sim, ela toca. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Próximo. Ele toma café da manhã?
Does he have breakfast? Ó, does he have breakfast? Então, a gente está usando does de novo, porque é he, né? E nesse caso, ao invés de, o verbo have, ao invés de ter o sentido de ter, ele assume o sentido de tomar, no sentido de ingerir, né? Porque quando a gente toma café da manhã, no português a gente fala tomar, né? A gente está querendo dizer, no caso, a gente come e bebe também. Então, são os dois ao mesmo tempo, né? A gente ingere alimentos ali. Nesse caso, no inglês, é mais comum você usar o verbo have, ok? Que significa ingerir, né? Ingerir, tomar no sentido de ingerir, tá bom? Não, ele não toma. No, he doesn't, ok? No, he doesn't. Então, seguindo aí a resposta, é com o does, né? Does not, ok? Bem, espero que você tenha curtido o vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. E se você ainda não faz parte da Speaking Academy, acesse a nossa plataforma agora mesmo e descubra um jeito prático, organizado e eficiente de aprender inglês. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. See you later!